Renato atravessou a porta de casa, já pedindo desculpas pela demora. Mas as palavras morreram na garganta quando viu a cena na sala iluminada para o Natal. Sua filha, aquela que raramente sorria, estava rindo baixinho, enquanto a faxineira se comunicava com ela em libras, com a delicadeza de quem sempre soube alcançá-la. Foi ali, parado no batente, que algo dentro dele simplesmente congelou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A noite de Natal parecia menor naquele instante, como se o relógio tivesse parado, só para que ele pudesse entender o que estava diante dele. Lara, vestindo o pequeno vestido vermelho, que ele tinha escolhido de última hora, movia as mãos com uma agilidade tímida, mas cheia de vida. Duda acompanhava cada gesto com um sorriso suave, um daqueles sorrisos que não invadem o espaço, apenas iluminam o que já existe. A luz dourada da árvore piscava atrás das duas, dando ao momento um brilho quase impossível de ignorar. Renato ainda estava com o cheiro da rua fria grudado no terno, a culpa pesando no peito por mais um Natal que ele começava atrasado. Culpa essa que tinha virado rotina desde que a esposa partira. Mas naquela noite, algo era diferente. Ele sentiu primeiro o choque, depois o alívio e, por fim, um tipo estranho de emoção que ele não conseguia nomear. Não era ciúme, não era vergonha, não era medo. Era algo totalmente novo. A sensação de ver a própria filha sendo compreendida por alguém que não deveria estar ali para isso, mas estava, e fazia parecer natural. A sala inteira parecia respirar junto com Lara. Luda, com o uniforme azul marinho impecável e as luvas amarelas ainda nos braços, movia os dedos com precisão e carinho, como se cada gesto fosse um presente silencioso. Lara respondia com fluidez, os olhos brilhando de um jeito que Renato não via desde os tempos em que a mãe dela ainda conseguia cantar para ela na varanda antes que a doença tivesse levado a voz da casa. Renato deu um passo para dentro, devagar, como quem teme assustar um pássaro raro que pousou sem aviso. E por um momento, a casa que sempre lhe pareceu grande demais para dois, já não parecia tão vazia. Renato ficou imóvel na soleira, observando o que parecia um fragmento de outro tempo. O som suave da risada da filha quebrava o silêncio que há meses o perseguia como um fantasma dentro daquela casa grande demais. As luzes piscavam, refletindo nos olhos de Lara, e o gesto das pequenas mãos dela dançava no ar. Do outro lado, Duda respondia com naturalidade, com um ritmo que misturava ternura e firmeza, como se aquilo fizesse parte da rotina das duas havia muito tempo. A cena era simples, mas para Renato tinha peso de 1000 lembranças. Ele respirou fundo, sem coragem de interromper, apenas tentando compreender como alguém, em tão pouco tempo, havia conseguido tocar o que ele nunca alcançou. Duda sentiu o olhar dele antes de virar o rosto. Parou o movimento das mãos e endireitou o corpo num reflexo automático de quem está acostumada a ser observada. As luvas amarelas, símbolo do trabalho que ela fazia em silêncio todos os dias, pareciam destoar da delicadeza do que estava acontecendo. Ela baixou as mãos devagar, constrangida, mas o brilho nos olhos de Lara a impediu de recuar completamente. Renato se aproximou, hesitante, com o peso do cansaço estampado nas rugas da testa. A gravata ainda pendia torta no colarinho, o paletó úmido da garoa que caía lá fora. Ele tentou sorrir, mas a emoção o deixou sem jeito. "Eu não sabia que você conhecia Libras", disse, a voz baixa, quase um sussurro. Duda tirou as luvas com cuidado, como quem quer se despir da formalidade do uniforme. Guardou-as no bolso do avental e respondeu, sem olhá-lo diretamente. "Aprendi quando era mais nova. Minha irmã é surda." A simplicidade da frase contrastava com o impacto que ela causou. Renato assentiu, sem saber o que dizer. A culpa, sempre tão presente, apertou o peito, por nunca ter aprendido,
por ter deixado Lara tão sozinha na própria casa, por ter acreditado que o tempo resolveria o que o amor sozinho não conseguiu. Lara o observava, curiosa, como se tentasse decifrar aquele silêncio entre os adultos. Então, tocou o braço de Duda e fez um sinal rápido. Duda respondeu, o sorriso voltando aos poucos, e traduziu. Ela disse que ficou feliz que o senhor voltou. Renato abaixou-se até ficar na altura da filha e respondeu com gestos incertos, um eu também, truncado e desajeitado. Lara riu, o som breve e cristalino que parecia ecoar por toda a sala. Duda assistiu à cena em silêncio, com um carinho contido que ela mesma não sabia explicar. As próximas horas correram com uma naturalidade que surpreendia. A ceia, antes motivo de tensão, ganhou leveza. Duda serviu o peru e o vinho, mas desta vez ficou à mesa, a pedido de Lara, que não desgrudava dela. Renato, ainda sem jeito, deixou. Assistia às duas conversando em gestos, tentando acompanhar. Era como ver um idioma secreto entre almas que se reconheciam sem palavras. De vez em quando, Duda traduzia algo para ele. Ela disse que gostou da árvore. Ela quer saber se o senhor vai trabalhar amanhã. Ela quer te mostrar o presente que fez. E cada tradução era uma ponte. Uma pequena chance de aproximação que ele não esperava mais ter. Entre uma risada e outra, o olhar de Renato se demorava em Duda. Havia algo naquela mulher que o desconcertava. A forma como ela ocupava o espaço com suavidade. O modo como falava com Lara, sem tratá-la como uma criança frágil, e o cuidado quase invisível nos detalhes. O guardanapo dobrado de forma diferente, o copo reposicionado discretamente, o tom certo entre autoridade e afeto. Depois da sobremesa, Lara adormeceu no sofá, abraçada a um urso de pelúcia. A casa estava mergulhada num silêncio leve, quebrado apenas pelo som distante da chuva batendo nos vidros. Duda recolhia os pratos e Renato, em um gesto raro, levantou-se para ajudar. Deixe isso comigo, disse ela gentil, mas ele insistiu. Eu atrapalhei o Natal de vocês. Deixe-me ao menos ajudar. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Não era comum ouvir um patrão falar de vocês, como se ela fizesse parte de algo maior. Aceitou o gesto com um aceno breve. Lavaram a louça lado a lado, cada um em silêncio, mas um silêncio diferente daquele que havia antes, agora confortável, cúmplice. Ela gosta muito de você, disse Renato enxugando um prato. Duda demorou um pouco para responder. Eu também gosto muito dela. Lara é especial. E logo corrigiu-se, como se tivesse medo de soar inadequada. Quero dizer, é uma menina incrível. Renato percebeu a hesitação, mas não comentou. Ficou apenas observando o reflexo das luzes da árvore tremeluzindo nas gotas de água do balcão. Aquele pequeno instante doméstico, tão banal, tinha um peso enorme. Ele sentia a casa viva outra vez. Quando Duda terminou, tirou o avental e pendurou-o na cadeira. Preparava-se para ir embora, mas ele pediu. Duda, posso te perguntar uma coisa? Ela parou na porta, as mãos ainda úmidas. Por que você não me contou antes que sabia Libras? Duda sorriu, um sorriso breve, sem arrogância. Nunca achei que fosse algo importante para o senhor. Renato a olhou por alguns segundos, sem saber como responder. Era impossível não perceber a ironia do destino. O homem que tinha tudo, mas que não conseguia entender a própria filha. E a mulher simples que, com um gesto, devolvia a voz a quem vivia no silêncio. Ela se despediu com um aceno curto, mas antes de sair, olhou para Lara dormindo no sofá e fez um último sinal com as mãos, uma palavra que Renato não entendeu. Ele esperou o som do portão se fechar e se aproximou da filha, repetindo o gesto que vira Duda fazer. Lara, mesmo sonolenta, respondeu automaticamente, sorrindo. Renato ficou ali, ajoelhado com o coração apertado e leve ao mesmo tempo. Sentia que, por alguma razão, aquele Natal,
que começou com atraso, culpa e solidão, estava se transformando em algo que ele ainda não compreendia completamente. Mas sabia, com uma certeza nova, que Duda tinha trazido de volta mais do que a alegria da filha. Trouxera um pedaço da vida que ele pensava ter perdido. Renato acordou antes do despertador, sozinho na cama imensa que já não acolhia ninguém além dele. O Natal da noite anterior permanecia vivo na memória como se tivesse sido gravado em película. A imagem de Duda conversando com Lara em libras, o riso suave da menina, o cheiro de peru assando, a casa aquecida por algo que não vinha apenas das luzes. Tudo voltava com uma nitidez que o deixava inquieto. Desceu as escadas devagar, ouvindo o ranger leve do piso de madeira. Encontrou Lara sentada no tapete da sala, ainda com o pijama vermelho, penteando a boneca nova. Quando o viu, virou-se para ele e fez o sinal de bom dia. Era a primeira vez que ela iniciava uma conversa com ele desse jeito. Renato sentiu um nó apertar na garganta. Retribuiu o gesto de forma desengonçada e recebeu um sorriso radiante. O sol entrava por entre as cortinas, iluminando as caixas de presente abertas e o tapete macio. Por alguns segundos, ele teve a impressão de que a casa nunca tinha sido tão viva depois da morte de Raquel. Era como se a ausência que o perseguia há 2 anos tivesse encontrado finalmente uma brecha para respirar. Renato preparou o café da manhã da filha, algo simples, mas feito com dedicação. Enquanto cortava as frutas, lembrava-se do jeito de Duda manuseando os pratos, da calma que ela transmitia até nos movimentos mais banais. Havia algo nela que despertava uma sensação antiga, quase esquecida. Uma sensação que ele não sabia se tinha coragem de nomear. Depois de deixar Lara com a babá, foi até a garagem. Tinha um compromisso no escritório, reunião com investidores, balanço final do ano, uma pilha de assuntos que vinham se acumulando enquanto ele tentava sobreviver aos dias. Mas antes de entrar no carro, olhou para o retrovisor e viu o próprio rosto. Havia um brilho diferente nos olhos, um brilho que não via desde que a vida tinha desmoronado. Respirou fundo e decidiu que passaria em casa mais cedo naquele dia. Não explicou para si mesmo o porquê, apenas sentiu a necessidade. As horas no escritório passaram lentas. A cada documento assinado, a cada ligação, a imagem de Duda surgia de novo. Os gestos delicados, a firmeza escondida por trás do uniforme, o jeito como ela se inclinava para entender o mundo de Lara. Renato, sem perceber, sorria sozinho quando lembrava do brilho nos olhos da filha ao lado dela. Quando deu por si, estava diante da janela panorâmica, observando a cidade vibrar lá embaixo, enquanto pensava em algo simples, quase proibido. Como seria se Duda estivesse ali, naquele espaço tão frio e de vidro? Interrompeu o pensamento, fechando as mãos como quem tenta segurar um segredo. Nunca havia misturado trabalho com vida pessoal. E não pretendia criar expectativas onde talvez só houvesse gratidão. Mas havia algo mais, uma inquietação que não se dissipava. Ao final da tarde, decidiu ir embora antes do expediente acabar. A chuva voltara a cair, fina e constante, manchando o vidro do carro com pequenas trilhas. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade crescia. Não era comum para ele sentir isso. A casa sempre fora um lugar silencioso demais para despertar qualquer expectativa. Dessa vez, porém, algo dentro dele queria voltar. Queria ver as duas. Queria entender aquele espaço novo que se abriu entre eles. Quando estacionou, percebeu a luz acesa na sala. Lara brincava no chão, desenhando com lápis de cera. E Duda, ajoelhada ao lado dela, dobrava algumas roupas que estavam no sofá. A mistura entre cotidiano e afeto criava uma cena tão natural que Renato chegou a hesitar na porta. Pareciam uma família. Uma família que existia sem que ele tivesse criado, decidido ou planejado. Um reflexo do que poderia ter sido
e do que talvez ainda pudesse ser. Ao entrar, Lara correu até ele e abraçou sua perna. Duda levantou-se rapidamente, arrumando o cabelo num gesto tímido. Ele fez questão de sorrir para as duas. Hoje eu consegui fazer 3 sinais sozinha, papai, Lara disse, apontando para Duda, que confirmava com a cabeça, orgulhosa. 3? Renato fingiu espanto, ajoelhando-se diante da filha. Quero ver todos. Lara mostrou cada um com concentração, e Renato tentava acompanhar, repetindo os movimentos devagar. Duda observava em silêncio, mas a emoção nos olhos dela era quase visível. Quando a menina voltou ao desenho, Renato se aproximou da faxineira. Obrigado por ontem e por hoje também. Duda balançou a cabeça discreta. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele corrigiu a voz baixa. Você fez muito mais do que isso. A troca de olhares carregava algo que ambos ainda não sabiam decifrar. Uma combinação de admiração, respeito e uma tensão suave que surgia com naturalidade, quase como se já estivesse ali muito antes de qualquer um notar. Duda avisou que iria terminar de arrumar o corredor e depois iria embora. Renato assentiu, mas ficou observando-a enquanto ela se afastava. A postura dela, a maneira como prendia o cabelo, o ritmo calmo dos passos, nada parecia comum naquele momento. Era como se cada detalhe carregasse algo que ele não sabia como explicar. Depois que Lara adormeceu, Renato ouviu passos no corredor. Encontrou Duda colocando o casaco. Ela parecia pronta para dizer adeus, mas havia um ar diferente entre os dois. Um ar carregado. Ele caminhou até ela sem saber exatamente o que queria dizer, mas sabendo que não podia deixar passar a sensação que tinha naquela noite. Duda, queria pedir que você não fosse embora tão rápido amanhã. Quero aprender mais com você, sobre a Lara, sobre os sinais. Ela apertou os lábios, surpresa e emocionada ao mesmo tempo. Eu posso ajudar, sim, mas o senhor tem certeza? Tenho. A resposta veio firme, instintiva. Quero estar presente. E você tem sido importante demais nessa casa para eu ignorar isso. O olhar dela vacilou por um instante, como se estivesse lutando contra algo que sentia desde a noite anterior. Um brilho tímido, frágil, mas verdadeiro. Ela apenas disse, estarei aqui. Renato assistiu a porta se fechar, sentindo que algo dentro dele tinha acabado de mudar. Não era apenas sobre gratidão. Não era apenas sobre a filha. Era sobre a maneira como Duda havia entrado na vida deles, com uma suavidade que modificava tudo ao redor. Ele não tinha mais como fingir que não percebia. E pela primeira vez em anos, não teve medo dessa mudança. Renato acordou no dia seguinte com uma inquietação que não sabia nomear. Era um misto de ansiedade e expectativa, como se algo estivesse prestes a mudar de forma definitiva. Passou a manhã trabalhando de casa, mas não absorvia nenhuma informação. A cabeça insistia em voltar para a cozinha iluminada da noite anterior, para o casaco de Duda nos ombros dela, para o olhar que ela desviou quando ele pediu que ela ficasse mais tempo. Era um olhar que escondia mais camadas do que qualquer silêncio poderia revelar. Quando ouviu a porta da frente se abrir, perto do meio-dia, sentiu um frio subir pela coluna. Lara correu para o corredor e ele ouviu a voz suave de Duda cumprimentando a menina. Era como um som que reorganizava tudo dentro de casa. Duda entrou devagar, como sempre fazia, com o uniforme impecavelmente arrumado e as luvas amarelas dobradas no bolso do avental. A chuva fina deixava algumas mechas soltas grudadas na testa. Ela ajeitou o cabelo num gesto instintivo quando viu Renato parado ao pé da escada observando-a. Ele tentou parecer natural, mas algo em sua postura o traía. Havia um nervosismo novo ali. Uma urgência que ele tentava disfarçar com cordialidade. Bom dia, Duda, disse, forçando um sorriso leve. Ela retribuiu com um aceno tímido. Bom dia, senhor Renato.
Lara segurou a mão dela e fez alguns sinais rápidos, claramente animada. Duda respondeu com fluidez e então traduziu. Ela está dizendo que quer te mostrar o que treinou ontem. Renato se aproximou, tentando esconder o orgulho que subiu ao peito. Eu quero ver tudo, meu amor. Lara fez alguns sinais curtos e Duda o orientou com gestos simples para que ele pudesse acompanhar. Renato imitava os movimentos com esforço, a sobrancelha franzida e a língua entre os dentes, como se toda a coordenação motora dele dependesse daqueles segundos. Duda observava com uma paciência rara, os olhos atentos a cada detalhe, pronta para corrigir com suavidade caso ele errasse. A certa altura, ele fez um movimento totalmente invertido. E Lara riu com a boca aberta, vibrante, algo que raramente acontecia. Até Duda deixou escapar uma risada curta, escondendo o rosto atrás da mão. Renato sentiu o rosto esquentar. Era vulnerável demais errar ali, diante das duas. Era como se estivesse reaprendendo a caber no próprio papel de pai. Resolveu insistir, tentando repetir o gesto da maneira certa, mas quanto mais tentava, mais desajeitado ficava. Duda se aproximou para ajudar e segurou a mão dele para direcionar o movimento. O toque foi leve, quase nada, mas suficiente para paralisar os pensamentos de Renato. Ele só sentiu a mão dela quente nas costas da dele, o jeito cuidadoso com que corrigia cada dedo, e o perfume discreto que subia da pele dela. Um perfume que parecia mais real do que todo o resto da casa. Quando ela se afastou, constrangida por ter tocado o patrão, Renato abriu a boca para falar e nada saiu. Lara olhava para os dois com curiosidade, mas não percebia a tensão que se instalou entre eles. Duda desviou o olhar e caminhou até a prateleira para arrumar alguns quadros. Ele precisava falar. Precisava pedir algo, mesmo que soasse estranho, mesmo que parecesse frágil demais, vindo de alguém como ele. Duda! Chamou, num tom que fez ela parar no meio do movimento. Ela se virou, segurando ainda o pano de limpeza. Sim? Renato respirou fundo, tentando organizar o pensamento. Eu queria pedir uma coisa, mas é um pouco estranho. Ela franziu a testa, esperando. É sobre a Lara, completou, como se isso explicasse tudo. O coração dela apertou. O que houve? Renato passou a mão pelos cabelos, sem perceber o quão inseguro estava. Eu quero aprender, quero conseguir conversar com ela do jeito certo. Quero que ela confie em mim desse jeito. Que ela me busque assim como busca você. Os olhos de Duda suavizaram. Mas a surpresa ainda estava ali. O senhor já conversa com ela, disse, tentando amenizar. Não como você. A voz dele saiu baixa, honesta. Quero que você me ensine Libras. Oficialmente. Quero treinar. Quero errar e tentar de novo. Quero ser capaz de entender minha filha sem precisar sempre que alguém faça isso por mim. Duda ficou em silêncio, olhando para ele com um tipo de delicadeza que deixava Renato completamente vulnerável. Era como se ela enxergasse o homem por trás do cargo, por trás da postura, por trás da culpa que ele carregava desde que perdeu a esposa. Ela respirou fundo antes de responder. Eu posso ajudar, mas é importante que o senhor saiba que isso leva tempo. E paciência. Tenho os dois, disse ele rápido demais, fazendo-a sorrir. Ou pelo menos posso tentar ter. Ela largou o pano e cruzou as mãos na frente do corpo. Eu ensino, mas só se o senhor quiser aprender de verdade. Eu quero, repetiu como se fosse um voto. Lara veio correndo e abraçou a mãe pela cintura, fazendo um sinal rápido em direção aos dois. Duda traduziu rindo. Ela disse que gostou da ideia. Aquela pequena aprovação abriu algo dentro de Renato, como se a própria filha tivesse dado permissão para que ele seguisse por um caminho que nem sabia que queria trilhar. Então começamos hoje, disse Duda, com firmeza suave. Renato assentiu. O primeiro gesto que ela ensinou foi simples. Pai.
Ele tentou fazer, mas errou de novo. Dessa vez, Duda segurou a mão dele com mais confiança, orientando o movimento com paciência. O toque era firme, delicado, seguro. E dessa vez, ele não puxou a mão. Ao contrário, deixou-se guiar. Lara observava os dois e seu sorriso parecia iluminar a sala inteira. Quando Duda terminou a explicação, Renato manteve a mão erguida por alguns segundos, como se tivesse medo de perder o momento. Ela percebeu. Ele também percebeu. Mas nenhum dos dois disse nada. Algo estava crescendo ali, devagar, silencioso, do jeito que as coisas verdadeiras costumam nascer. E pela primeira vez em muito tempo, Renato não teve vontade de interromper o que sentia. Só desejou que aquilo continuasse. Renato passou o restante da tarde com uma inquietação crescente, uma sensação que quase lembrava os primeiros meses de quando se apaixonou por Raquel. Era diferente, claro, mas a origem era a mesma. A antecipação. Duda havia dito que ensinaria Libras após o expediente e aquilo tomou o pensamento dele o dia inteiro. Entre relatórios, ligações e revisões de contratos, ele se pegava imaginando como seria tê-la ali, sentada à mesa com ele e Lara, compartilhando um momento que ultrapassasse a barreira do patrão e funcionária. Quando o relógio marcou o início da noite, a casa já ganhava um ar mais quente. O cheiro de alho dourando se espalhava pela cozinha e Lara brincava na sala com seus lápis de cera. Duda estava perto do balcão, concentrada na panela, com um uniforme impecável, as luvas amarelas dobradas ao lado e o avental preso com cuidado. Ela se movia com uma naturalidade que parecia conversar com o espaço, como se cada objeto já estivesse acostumado a ser tocado por ela. Renato entrou na cozinha de mansinho, observando-a por alguns instantes antes de falar. Era curioso como o ambiente parecia ganhar outra textura quando ela estava presente. "Está tudo bem por aqui?" perguntou com a voz baixa, tentando não parecer ansioso. Ela virou-se com um sorriso delicado. "Está sim. Lara queria janta cedo, e como o senhor ia chegar mais tarde, achei que podia adiantar." Renato se aproximou, apoiando as mãos no balcão. "Posso ajudar?" Duda arqueou a sobrancelha, claramente surpresa. "Ajudar? Sim." Ele riu do próprio constrangimento. "Não sou péssimo na cozinha. Só ruim." Ela riu também, baixinho. "Pode mexer a panela, sem deixar queimar." Renato pegou a colher de madeira, mas o gesto desengonçado fez o arroz quase pular da borda. Duda se aproximou rapidamente e segurou sua mão para estabilizá-la. A proximidade trouxe um silêncio inesperado, denso, cheio de algo que nenhum dos dois quis desfazer. "Assim", ela sussurrou, guiando o movimento. Renato não conseguia desviar o olhar dela. O rosto de Duda tinha uma tranquilidade que desarmava qualquer defesa. Ele sentiu a respiração dela no braço, sentiu o calor do toque, sentiu a consciência de que estavam sozinhos na cozinha, num clima que não tinha nada de casual. Quando ela percebeu o quanto se aproximou, recuou rápido demais, quase derrubando o pano que estava pendurado. "Desculpa", disse ela, ajeitando o avental. "Não foi nada", respondeu ele num tom que traía o que realmente sentia. Lara surgiu na porta da cozinha, trazendo um desenho nas mãos. Fez alguns sinais rápidos, animada. Duda imediatamente se abaixou para traduzir. Ela disse que desenhou nós três jantando juntos. Renato sorriu para a filha. "Nós três, é?" Lara confirmou com vigor. Duda levantou devagar, tentando esconder o impacto daquela pequena frase. A menina tinha retratado exatamente o que estava acontecendo antes mesmo de acontecer, os três juntos, como uma unidade. Algo simples, mas que mexia profundamente com ela. O jantar ficou pronto poucos minutos depois, e Renato, sem pensar muito, colocou 3 pratos na mesa. Duda hesitou ao ver o terceiro assento. "Senhor Renato, eu ainda tenho coisas para fazer na casa. Pode fazer depois." Ele respondeu, puxando a cadeira para ela. "Sente-se com a gente." Ela olhou para a mesa, depois para Lara,
que já fazia gestos chamando-a. Era quase impossível dizer não. Duda sentou-se, ainda com o corpo rígido, tentando controlar a mistura de estranheza e intimidade que aquilo envolvia. A mesa, iluminada pelas luzes suaves da sala, criava um clima de tranquilidade que ela raramente experimentava. Renato serviu a comida com cuidado. Queria que fosse um momento leve, mas a tensão que preenchia o ar era boa, algo mais profundo do que ele esperava sentir tão cedo. Lara comia animada, fazendo comentários em sinais que Duda traduzia com humor. Ela está dizendo que gostou do jeito que você mexeu a panela. Está debochando de mim? Renato perguntou, fingindo indignação. Um pouco, Duda admitiu, enfim relaxando. As risadas da menina preenchiam o ambiente, e por um instante parecia que a casa havia recuperado uma música que faltava há anos. Renato observava as duas interagindo, e a cena tinha algo que o pegava desprevenido. Era familiar demais, natural demais. Como se aquele lugar, que antes era apenas grande e silencioso, tivesse encontrado uma nova respiração. Depois do jantar, Lara insistiu para mostrar alguns sinais novos que aprendera com Duda durante a tarde. A menina fez o movimento, concentrada, e Duda o repetiu para que Renato pudesse copiar. Ele tentou acompanhar, mas errou 2 ou 3 gestos, arrancando outra sequência de risadas da filha. Acho que estou piorando, brincou ele. Está melhor do que ontem, Duda garantiu. Mas havia um brilho no olhar dela que dizia que ela gostava daquele esforço, gostava de vê-lo tentar, gostava da vulnerabilidade dele. Renato tentou de novo e dessa vez conseguiu fazer o gesto correto. Lara bateu palmas, vibrante. Duda se aproximou para corrigir um detalhe no ângulo da mão dele, e assim que seus dedos tocaram os dele, os dois pararam por um segundo que se estendeu, como se o tempo tivesse criado uma dobra só para eles. Ela afastou a mão devagar, mas o olhar permaneceu preso ao dele por mais tempo do que deveria. Renato sentiu a respiração mudar e dessa vez não recuou. Duda começou, mas a voz falhou. Ela piscou devagar, nervosa, porém curiosa. Sim? Antes que ele conseguisse continuar, Lara chamou a faxineira para mostrar outro desenho. Duda levantou-se rapidamente, como se tivesse sido salva de um instante perigoso. Renato a observou caminhar até a menina, o coração acelerado, sabendo que algo entre eles tinha mudado naquela mesa. A noite avançou, e quando Duda se despediu, Lara insistiu para que ela ficasse mais um pouco. Renato também queria, mas se conteve. Amanhã estou aqui cedo, prometeu ela, passando a mão nos cabelos da menina. Renato a acompanhou até a porta. Ela vestiu o casaco com cuidado, tentando não tremer diante do silêncio carregado que se instalou entre eles. Obrigado por hoje, disse ele, num tom que deixava claro que não era apenas sobre o jantar. Eu que agradeço, respondeu ela, desviando o olhar. Foi bom. Foi mais do que bom. E os dois sabiam. Quando a porta se fechou, Renato encostou a testa na madeira por alguns segundos, respirando fundo. Duda caminhava pela calçada com o coração disparado. Aquela noite tinha mudado algo, e nenhum dos dois tinha como voltar atrás. Duda caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso daquela noite grudado na pele, como um perfume que ela não sabia se queria lavar ou guardar. O vento frio batia no rosto, espalhando algumas mechas soltas que escaparam do coque. Ela ajeitou o casaco, tentando controlar a respiração, mas o peito estava inquieto demais para permitir calma. A imagem de Renato segurando sua mão na cozinha ainda queimava na memória. O toque tinha sido breve, mas abriu um espaço dentro dela que ela temia explorar. Sentou-se no banco de concreto do ponto, observando os carros passarem. As luzes da cidade refletiam nos olhos dela, trazendo de volta lembranças que lutava todos os dias para esconder. Havia uma vida inteira antes daquela casa, uma vida que ela não tinha coragem de expor.
Todos os dias vestia o uniforme e entrava na casa de Renato com a postura firme de quem conhece o próprio lugar. Mas a verdade é que ela tinha vindo de um mundo que ele jamais imaginaria. Enquanto esperava o ônibus, puxou o celular velho do bolso e viu 2 ligações perdidas de uma pessoa cujo nome ela não queria ler. O coração acelerou. Desligou o aparelho, guardou rapidamente e respirou fundo. Não era hora de lembrar. Não era hora de perder o controle diante de algo que deixou para trás com dor, coragem e medo. Mas aquela sombra ainda existia, mesmo que ninguém soubesse. Na manhã seguinte, chegou cedo à casa como havia prometido. O céu estava cinza e a luz suave da sala iluminava Lara no tapete, brincando com peças de montar. Lara correu até ela e fez alguns sinais, contando animada que estava treinando desde que acordou. Duda sorriu, sentindo um calor genuíno no peito. A menina era um ponto de luz em sua vida, talvez o mais puro. Renato surgiu logo atrás, ainda com a camiseta de dormir e os cabelos bagunçados. Tinha olheiras, mas o sorriso era verdadeiro. "Bom dia", disse ele, com uma voz que carregava algo além de cordialidade. "Bom dia", ela respondeu, ajeitando o avental para disfarçar o nervosismo. Renato se aproximou de Lara e a ajudou a montar uma torre com as peças coloridas. A cada gesto, Duda o observava, percebendo um lado dele que raramente se mostrava. Um lado mais frágil, mais humano, mais próximo. "Pensei que hoje a gente pudesse começar com sinais de rotina", sugeriu ela, tentando dar naturalidade ao momento. "Quero aprender tudo", ele disse sem pensar, e só percebeu o subtexto quando viu o sorriso tímido dela. "Quer dizer, tudo o que for ajudar a Lara." "Claro", ela respondeu com um tom suave, e o clima se ajeitou de novo. Enquanto ensinava, Duda notava o esforço sincero dele em cada movimento, em cada tentativa de acertar o ângulo da mão. A proximidade constante exigia dela um autocontrole quase absurdo. Era difícil ignorar o jeito como ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo, como se buscasse respostas para perguntas que nenhum dos dois ousava fazer. A manhã correu tranquila, mas quando Duda foi buscar panos limpos na lavanderia, algo dentro dela disparou ao ouvir vibrações repetidas vindas do bolso. Olhou o visor. O mesmo nome que aparecera na noite anterior. A mesma pessoa que ela evitava há meses. O estômago dela se fechou. Apertou o botão para silenciar e tentou se concentrar na respiração. Não podia deixar aquilo transbordar. Não ali. Não na casa onde finalmente sentia paz. Quando voltou para a sala, Renato percebeu algo diferente no rosto dela. Um desconforto sutil, quase imperceptível, mas suficiente para deixá-lo inquieto. "Está tudo bem?" perguntou. "Está sim", Duda respondeu rápido demais, evitando cruzar o olhar com ele. Mas Renato já tinha visto, e aquilo o incomodou. Não porque ele tivesse direito de saber, mas porque queria entender, queria ajudar, queria garantir que nada estivesse ameaçando a tranquilidade que ela e Lara estavam construindo juntas. A tarde chegou e Duda foi arrumar o quarto de hóspedes. Renato a encontrou ali, esticando o lençol com precisão. "Você parece diferente hoje", ele disse, tentando encontrar palavras que não invadissem o espaço dela. "Se estiver acontecendo algo, eu posso..." Ela levantou a mão pedindo licença para falar. "Não precisa se preocupar, Sr. Renato. São só coisas minhas, coisas que já estavam aqui antes de eu trabalhar nesta casa. Coisas ruins?" Ele tentou suavizar o tom, mas havia preocupação evidente na voz. Duda ficou em silêncio por alguns segundos. Segurou o lençol com força, criando pequenas rugas no tecido. "São só coisas que não quero que atrapalhem a Lara", respondeu. "Ela não merece que nada tire a alegria dela." Renato deu um passo à frente, sem perceber o quanto a proximidade poderia afetá-la. "Você não é um problema para a minha filha. Pelo contrário." A respiração dela falhou.
Eu só tenho medo de trazer partes da minha vida que não pertencem a este lugar. Duda, ele chamou com delicadeza. Se existe algo te fazendo mal, eu quero saber. Não porque você me deve explicações, mas porque você é importante demais para essa casa. Para mim também. As últimas palavras escaparam antes que ele pudesse segurá-las. Duda fechou os olhos por um breve momento, tentando esconder o impacto. Não fale isso, murmurou. Por quê? Ela respirou fundo. Porque não posso corresponder a algo que talvez nem exista de verdade. Não posso confundir gratidão com outra coisa. Renato franziu a testa. Isso é você falando, ou é medo? O silêncio dela respondeu por si. A vibração do celular soou de novo no bolso. Forte, insistente. Duda recuou como se tivesse levado um susto. Pegou o aparelho, virou de costas rapidamente e desligou. Eu preciso voltar ao trabalho, disse, a voz embargada. Renato a observou sair do quarto com passos rápidos. Algo nela tinha se quebrado. Algo que ele queria entender, mas ela não permitia. Naquele instante, Renato percebeu que a dor que ela escondia era grande demais para ser ignorada. E percebeu também que o passado dela não era apenas uma história antiga. Era algo vivo. Algo que podia voltar a qualquer momento. Algo que, sem que ele soubesse, já estava batendo a porta. A chuva fina da noite anterior deixou o ar frio e úmido quando Duda chegou à casa naquela manhã. O uniforme estava impecável, o coque firme, mas havia algo diferente na expressão dela. Parecia mais quieta, como se respirasse com cuidado para não deixar nada escapar pelas frestas. Mesmo assim, quando entrou e viu Lara brincando ao lado da árvore de Natal, sentiu o peito se suavizar. A menina correu até ela, abraçando-lhe as pernas com força. Saudade. Lara sinalizou com um sorriso tímido. Duda sorriu, e por um instante, todo o peso que carregava pareceu menor. Também senti, respondeu em libras. Renato apareceu alguns segundos depois. Trazia uma xícara na mão e o olhar atento pousado em Duda. Ela percebeu. Não sabia se gostava daquela preocupação silenciosa ou se aquilo só tornava ainda mais difícil manter seus próprios limites. Bom dia, ele disse, a voz gentil. Bom dia, ela respondeu mantendo a postura. A árvore está pedindo socorro. A Lara ficou acordada até tarde mexendo nos enfeites, comentou tentando quebrar qualquer tensão que ainda pairasse entre eles. Lara abriu um sorriso travesso. Renato se aproximou e tocou o ombro da filha com carinho. Talvez você possa ajudar, disse, olhando para Duda de um jeito que não pedia, mas convidava. Ela assentiu. Começaram os três a arrumar a árvore, ajeitando as luzes, recolocando laços tortos e pendurando pequenos enfeites dourados. A sala parecia mais viva com eles ali, e numa distração breve, Duda percebeu que aquela imagem era exatamente o tipo de sonho simples que ela jamais admitiria querer. Entre um movimento e outro, Lara assinou para mostrar algo que construíra com peças de madeira. Era uma casinha pequena, com bonequinhos minúsculos diante dela. Duda ganhou um sorriso enorme. Ficou linda, Lara, sinalizou, elogiando cada detalhe. Renato observava em silêncio. Era impossível não sentir algo profundo quando via as duas juntas. O jeito que Duda se inclinava para acompanhar os sinais, o cuidado nos gestos, a leveza na voz quando precisava completar algo verbalmente, tudo isso preenchia a casa de um jeito que nenhuma decoração conseguia. O clima estava bom demais para durar intacto. No meio do momento leve, Duda viu seu celular vibrar novamente no bolso. Não tirou para ver, mas Renato notou a forma como ela ficou rígida por um segundo. Ele não insistiu. Ainda assim, guardou aquele detalhe. Para quebrar a sensação pesada que insistiu em surgir nas entrelinhas, Renato respirou fundo e disse: Pensei em comprar um presente especial para a Lara hoje, algo que a ajude com libras. Você teria alguma sugestão? Duda abriu um sorriso leve, genuíno.
Posso montar algumas ideias, se quiser. Eu queria que fosse algo de nós três, ele disse, e percebeu tarde demais como aquilo soou íntimo. Ela desviou os olhos, mas não pareceu negar nada. Na verdade, respirou fundo, como se estivesse tentando aceitar que aquela proximidade estava lá e não iria desaparecer sozinha. Posso pensar em algo para fazermos juntos, ela respondeu, e dessa vez o sorriso dela veio sem esforço. Mais tarde, enquanto a menina tirava um cochilo, Duda foi para a cozinha esquentar a água e preparar chá. Renato já estava lá, mexendo distraidamente numa caneca, como quem procura coragem para falar. Sobre ontem, começou ele baixo. O coração dela falhou por um instante, mas ela manteve as mãos ocupadas, pegando uma xícara limpa. Eu não queria te deixar desconfortável, disse ele. Não deixou, ela respondeu rápido demais, e os dois perceberam o deslize. Renato deu um meio sorriso. Não precisa fingir. Eu percebo quando você muda, Duda. Sei que algo te preocupa. Ela apoiou a xícara no balcão. Eu só acho que certas coisas precisam ficar onde estão. E onde elas estão? Ela demorou para responder. No meu passado. Renato assentiu devagar, sem pressionar. Se alguma dessas coisas ameaçar você ou a minha filha, eu quero saber. Esse é o único limite que eu não negocio. Duda prendeu a respiração. Aquela frase tinha peso, significado, intenção. Renato, eu não estou pedindo que você confie em mim por obrigação, mas estou dizendo que você não precisa carregar tudo sozinha. As mãos dela tremiam levemente enquanto segurava a caixa de chá. Eu não sei como, murmurou. Então começa devagar, ele disse. Começa com o que você quiser. Ela olhou para ele com olhos que pareciam guardar um mar inteiro. Posso te ajudar a escolher o presente? Perguntou, como quem tenta manter o terreno firme. Renato sorriu, entendendo que aquela era a forma dela de ficar sem fugir. Claro, vamos pensar juntos. Passaram a tarde criando um presente improvisado para Lara. Duda cortou pequenos cartões coloridos com palavras e figuras simples. Renato pegou fitas, colou em cartões, desenhou sinais com a ajuda dela. A cada traço, ele errava um pouco. Ela ria baixinho, corrigia. Você desenha mal demais, ela disse segurando o riso. Mas tenho boas intenções, ele respondeu, fingindo indignação. Intenção não faz o boneco ter mão, ela provocou, e ele riu de verdade. Era impossível não notar como os dois funcionavam bem juntos. A casa parecia respirar mais leve quando eles dividiam o mesmo espaço. Quando terminaram, tinham criado um livrinho de libras caseiro, cheio de desenhos tortos, cores vibrantes e o carinho dos três estampado em cada página. Ela vai amar, Duda disse, segurando o presente pronto com cuidado. Renato a observou por um instante longo. Eu também. O clima entre eles ficou mais quente, mais palpável. Um silêncio cheio de significado ocupou a cozinha. Duda desviou os olhos, como se tentasse lembrar de que aquele sentimento era perigoso. Mas mesmo tentando se proteger, sentiu algo nela se abrindo devagar, quase sem permissão. Era só um gesto, um presente improvisado, uma tarde comum. Mas para os dois, aquilo era muito mais. A manhã seguinte começou com o cheiro suave de pão recém-assado vindo da cozinha. Duda estava lá, com as mangas do uniforme dobradas e as luvas amarelas descansando sobre o balcão enquanto terminava de arrumar a mesa para o café. Lara dormia no quarto e o silêncio da casa criava um tipo de aconchego raro. Renato desceu as escadas sem fazer barulho, mas parou ao vê-la ali, concentrada no simples gesto de passar manteiga numa fatia de pão. Era curioso como ela parecia pertencer àquele ambiente sem esforço algum. Você acordou cedo, ele disse, a voz baixa para não assustá-la. Ela girou apenas o rosto e um sorriso pequeno apareceu. Lara costuma acordar faminta, respondeu. E você? Eu? Acordo cedo desde sempre, ela respondeu desviando o olhar,
como se esse detalhe revelasse mais do que devia. Renato se aproximou devagar, não querendo quebrar aquela paz quase frágil que pairava entre eles. Sobre ontem, ele começou, e ela prendeu a respiração sem perceber. Ontem foi um dia bom. Ela interrompeu rápida demais, como se temesse a direção que a conversa tomaria. Foi. Ele sorriu. Mais do que bom. Ela desviou o olhar novamente, recolhendo as xícaras para servir o café. Tinha medo de permitir que esse tipo de aproximação crescesse, e mesmo assim, algo nela já não sabia mais como impedir. Havia uma naturalidade perigosa entre eles, uma fluidez que não combinava com o cuidado extremo que ela tentava manter. Quando Lara acordou e entrou sonolenta na cozinha, correu direto para Duda. A faxineira a puxou no colo com tanta delicadeza que Renato sentiu algo apertar dentro do peito. Era um carinho tão natural, tão protetor, que parecia, de alguma forma, parte da própria história das duas. Café pronto, Duda avisou, colocando a menina na cadeira. Lara assinou "Obrigada" e depois apontou para o livrinho improvisado que tinham feito no dia anterior. "Quer usar agora?" Duda sinalizou para ela. A menina assentiu, com uma empolgação que deixou a cozinha inteira mais viva. Enquanto as duas mexiam nas páginas coloridas, Renato as observava. O modo como Lara tentava reproduzir os sinais com dedicação e o modo como Duda corrigia com leveza, aproximando levemente os dedos dela, guiando, encorajando. Era impossível não se envolver com aquela cena. Renato se apoiou no balcão, cruzou os braços e deixou escapar um sorriso que não tentou esconder. "Você percebe que ela confia em você de um jeito que não confia em quase ninguém, né?" Ele disse. Duda não respondeu de imediato. Olhou para a criança, depois para ele, e aquela troca de olhares pareceu carregar um significado silencioso. "Eu só tento estar aqui para ela", murmurou. "Você está mais presente do que muita gente que deveria", ele disse, sem desviar o olhar. Ela sentiu as palavras atingirem uma parte que ela preferia manter trancada. Havia ternura ali, havia admiração, e havia algo que crescia entre eles com uma força que ela não tinha convidado. Depois do café, Duda e Lara foram para o quintal, onde o sol começava a aquecer o chão ainda úmido. A menina correu até a pequena área gramada, movendo as mãos no ar, construindo frases simples. Renato ficou na porta observando, enquanto Duda caminhava até Lara com passos calmos. A cada sinal que a menina fazia, Duda respondia com gestos suaves e um sorriso cheio de orgulho. Ele se aproximou devagar, parando ao lado delas. "O que vocês estão conversando?" perguntou curioso. Duda traduziu o gesto da menina. "Ela está contando que sonhou com a mãe." Renato engoliu seco, mas Duda continuou. Disse que no sonho a mãe falava com ela, sem som, só com as mãos. Renato sentiu o ar faltar por um instante. Ele olhou para a filha e depois para Duda, que mantinha o olhar firme, respeitoso. "Ela sente falta", ele murmurou, tentando esconder o tremor da voz. "Crianças sentem em silêncio", Duda respondeu, "mas quando conseguem expressar, mesmo que de outro jeito, alivia." Os olhos de Renato ficaram marejados antes que ele conseguisse evitar. Duda notou. Aproximou-se um pouco mais. "Você não precisa segurar tudo sozinho. Não sei fazer diferente", ele disse, a voz falhando de leve. "Aprende." Do mesmo jeito que ela está aprendendo a falar com as mãos. A frase bateu nele com força, mas de um jeito bom. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o via por inteiro. Não o CEO, não o homem ocupado, mas o pai cansado tentando ser forte demais. A tarde passou com uma leveza inesperada. Enquanto Lara brincava, Duda e Renato conversaram na varanda. Não sobre coisas profundas ou difíceis, mas sobre detalhes pequenos da casa, sobre a rotina da menina, sobre trivialidades que pareciam ganhar cor quando compartilhadas. O sol descia devagar atrás da copa das árvores, e a luz dourada tornava tudo mais suave. Em um momento de silêncio, os olhos dos dois se encontraram.
Não havia pressa. Não havia urgência. Só um entendimento silencioso de que algo estava crescendo ali. Algo que nenhum dos dois tinha pedido, mas que estava acontecendo mesmo assim. Duda desviou primeiro, respirando fundo. Eu preciso ir antes que escureça, murmurou. Renato assentiu, mas havia um incômodo claro em deixá-la ir tão rápido. Amanhã? Você volta? Ele perguntou, mais vulnerável do que pretendia. Ela hesitou apenas o suficiente para deixar claro que estava lutando contra algo dentro dela. Volto, respondeu por fim, com um sorriso pequeno, mas sincero. Renato acompanhou Duda até o portão. Não tocou nela, não tentou segurar sua mão. Apenas ficou ali observando enquanto ela caminhava pela calçada, o uniforme azul contrastando com o brilho suave dos enfeites de Natal espalhados pelas casas do bairro. Quando ela virou a esquina, algo nele se apertou e depois se abriu, como se tivesse finalmente admitido para si mesmo aquilo que vinha tentando negar desde o primeiro dia. A conexão entre os dois crescia, mesmo sem permissão. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido atrás das nuvens, deixando o bairro com aquele tom suave de luz filtrada. Renato acordou antes do despertador, coisa rara. Passou a mão pelo rosto, sentiu o corpo pesado, mas a mente desperta demais para tentar voltar a dormir. A primeira imagem que veio foi a de Duda se afastando na noite anterior, com o uniforme azul contrastando com as luzes natalinas ao fundo. Aquilo mexera mais do que ele gostaria de admitir. Desceu as escadas ainda com a casa silenciosa. A xícara de café quente entre as mãos não ajudou a afastar o incômodo que crescia no peito. Não era exatamente tristeza, era receio. Era aquela sensação antiga que surgia sempre que algo parecia bom demais para durar. Preferiu deixar o pensamento para lá, pelo menos até ela aparecer. Quando o relógio marcou 9 horas, o som da fechadura se moveu devagar. Renato sentiu o coração reagir como se estivesse o aguardando desde cedo. Duda entrou com passos cuidadosos, como fazia sempre. Dessa vez, porém, havia algo diferente. Os ombros estavam tensos, o olhar mais baixo, como se temesse ser vista demais. "Bom dia", ela disse com um sorriso pequeno demais para ser dela. Renato percebeu na hora. "Está tudo bem?" Ela assentiu rápido. Rápido demais. Só cansada. A semana foi intensa. Ele não acreditou, mas não insistiu. A presença dela era importante demais para ser afogada por cobranças. Lara veio correndo da sala, animada, sorrindo, abraçando Duda com aquela confiança que desarmava qualquer coisa. A menina fez um sinal rápido e Duda respondeu com naturalidade, ainda que o sorriso não alcançasse totalmente os olhos. Renato observou essa troca e sentiu novamente aquele receio incômodo se instalar. Algo estava errado. Ele só não sabia o quê. Durante a arrumação da manhã, Duda parecia se mover como alguém que precisava se manter ocupada para não pensar. Os movimentos eram meticulosos, mas faltava leveza. Faltava aquele brilho que ela tinha quando se aproximava de Lara, quando ensinava libras, quando ria das tentativas tortas dele de desenhar sinais. Renato se aproximou, enquanto ela dobrava algumas toalhas. Se precisar conversar, ela o interrompeu, educada, mas firme. "Não é sobre o senhor. Não fale como se eu fosse um estranho." Duda fechou as mãos, respirando fundo. "Eu não posso me envolver com nada que complique a minha vida." "E eu compliquei?" Ele perguntou, mais afetado do que gostaria. "Não é isso. É tudo isso." Ela gesticulou ao redor, como se a casa inteira fosse o problema. Renato demorou um instante para entender. Não era só o trabalho, não era só o passado dela. Era a proximidade entre os dois. Era o que vinha crescendo desde o primeiro dia. "Se te faço mal de alguma forma, eu paro agora mesmo", ele disse. "O senhor não me faz mal", ela murmurou, olhando para o chão como se temesse que ele descobrisse algo escondido ali. "Esse é o problema." Lara surgiu na porta segurando o livrinho de libras, quebrando a tensão sem querer. A menina mostrou uma página colorida e sinalizou história.
Duda se ajoelhou imediatamente, como se o corpo soubesse o que fazer, mesmo quando a mente estava um caos. Claro que eu conto, meu amor, ela disse em sinais suaves. Renato viu o rosto dela mudar no instante em que se voltou para a menina. Ali, Duda era inteira. Ali, nada do medo transbordava. Era como se Lara fosse a única parte do mundo onde ela realmente conseguia respirar. Enquanto Duda contava a história em sinais, Lara imitava cada gesto, às vezes rindo, às vezes errando e pedindo ajuda. Renato observou aquilo com o coração apertado. A ternura entre elas era o tipo de coisa que não se fabricava. Quando a história terminou, Lara correu para pegar outro brinquedo. Duda ficou ajoelhada por alguns segundos, respirando fundo, como se o momento tivesse consumido toda a força que ela tinha. Renato se aproximou devagar. O que aconteceu? Nada grave, ela respondeu, levantando-se e tentando recompor a postura. Isso não é resposta. Renato, ela começou, e a voz baixou de um jeito que parecia um pedido. Por favor, não me pressione. Eu estou tentando entender, ele disse. Só isso. Ela segurou as luvas amarelas com força entre os dedos, como se precisasse de algo físico para se apoiar. Tem coisas que eu não posso envolver você. Nem a Lara. Você acha que está protegendo a gente? Talvez. Talvez esteja protegendo a mim mesma. Renato aproximou um passo. O suficiente para ela sentir a presença dele, mas não o suficiente para tocá-la. Eu não quero que você vá embora, ele disse. Nem que se sinta sozinha aqui. Ela desviou o olhar como quem tenta fugir de um lugar onde sabe que vai acabar ficando. A proximidade assusta, murmurou. A mim também, ele admitiu. Duda ergueu devagar os olhos para ele. Havia medo ali. Não daquele que paralisa, mas daquele que nasce quando algo bom demais ameaça virar parte da vida. Eu não posso... Ela começou. Pode, ele disse suavemente. E não precisa ter pressa. Ela fechou os olhos por um segundo longo, como se lutasse contra uma vontade que não deveria existir. Quando os abriu, havia uma mistura de decisão e vulnerabilidade. Não deixe a Lara perceber, pediu. Não quero que ela se machuque se eu... Se você o quê? Duda engoliu seco. Se eu não conseguir ficar... Renato sentiu o impacto da frase como um golpe manso. Ele não insistiu, só assentiu, guardando aquilo no peito como quem recebe algo valioso demais para tratar com descuido. Lara voltou correndo naquele instante, chamando os dois com sinais animados para ver um desenho que tinha feito. Duda sorriu para a menina e o sorriso agora parecia real, porque era para ela. Renato observou as duas juntas e sentiu dentro de si um medo novo, tão grande quanto o dela. O medo de que, por algum motivo que ele ainda não sabia, Duda realmente fosse embora. O Natal chegou e a casa parecia respirar um tipo de esperança silenciosa. As luzes piscavam em tons quentes, o cheiro de canela e pão doce se espalhava pela cozinha. E Lara rodopiava perto da árvore com um vestido vermelho simples, rindo sem som, mas com alegria o bastante para preencher todos os cômodos. Renato a observava com o coração apertado, mas pela primeira vez em anos não era um aperto de tristeza, era gratidão. Duda estava ali, ajustando os enfeites, fingindo distração, tentando esconder o quanto se sentia deslocada e, ao mesmo tempo, profundamente ligada àquele lar que não era seu. Ela ajeitou a estrela no topo da árvore e, quando olhou para trás, encontrou os olhos dele. Nenhum dos dois desviou de imediato. Aquele olhar bastava para lembrar que havia algo vivo entre eles. Algo que crescia mesmo quando tentavam negar. Renato respirou fundo e se aproximou. Você devia estar descansando, disse, só para quebrar o silêncio. E deixar a árvore torta? Ela respondeu com um meio sorriso. A Lara ia me demitir. Ele riu e o som pareceu quebrar o peso do ar por um instante. Acho que nem eu teria coragem de contrariar a Lara. Nem eu, completou Duda, rindo baixo.
Lara correu até eles com um pequeno pacote embrulhado em papel branco e fita vermelha. Fez sinais rápidos, pedindo que o pai entregasse a Duda. Renato traduziu com um sorriso. Ela quer que você abra. Duda hesitou, confusa. Um presente? Lara assentiu com empolgação. Duda abriu o embrulho com cuidado. Dentro havia um colar simples, com um pequeno pingente em forma de estrela. Foi ela quem escolheu, explicou Renato. Disse que você precisava de uma estrela só sua. Os olhos de Duda marejaram antes que pudesse impedir. Tocou o pingente com as pontas dos dedos e se abaixou para abraçar Lara. Eu nunca tive uma estrela tão bonita, sinalizou, a voz presa de emoção. Lara sorriu, batendo palmas. Renato observava a cena, e havia algo dentro dele que não cabia mais no silêncio. Depois que Lara correu até o sofá para brincar, ele deu um passo à frente. Duda, chamou, baixo. Ela ainda olhava para o colar. Renato? Não, tentou interromper, mas a voz falhou. Eu preciso dizer, mesmo que não mude nada, mesmo que você decida ir embora amanhã, eu preciso. Ela levantou o olhar devagar. A expressão era de quem tem medo de ouvir o que já sabe. Desde que você chegou, as coisas aqui voltaram a ter cor. A Lara voltou a rir. E eu voltei a sentir algo que achei que tinha acabado junto com tudo. Renato, por favor, eu não quero te complicar. Eu sei que você tem o seu passado, os seus medos. Mas eu também tenho os meus. E mesmo assim quero ficar onde você está. Duda respirou fundo, os olhos brilhando com a confusão de quem quer fugir e ficar ao mesmo tempo. Eu não sei se posso te dar isso, disse num sussurro. Tenho medo de estragar tudo, de te machucar, de machucar a Lara. Então fica só um dia de cada vez. Ele respondeu, se aproximando mais. Só isso. Por um instante, o tempo pareceu parar. A distância entre os dois era pequena, mas o que se passava dentro deles era imenso. Duda olhou para ele e, em silêncio, fez um sinal com as mãos. Obrigada. Renato entendeu, mas também entendeu que aquele gesto era mais profundo do que as palavras permitiriam. O relógio marcou 7 da noite e os convidados começaram a chegar. A ceia de Natal seria pequena. Apenas alguns familiares próximos de Renato. Duda tentou se afastar, mas Lara não deixou. Insistiu que ela ficasse, puxando sua mão com tanta convicção que seria impossível dizer não. Renato observou a cena de longe e um leve sorriso tomou conta do rosto. Durante o jantar, Duda se manteve mais reservada. Mas era impossível não notar como ela cuidava de cada detalhe, como se o simples ato de servir um prato ou ajeitar uma toalha fosse uma forma de proteger aquele momento. Renato a acompanhava com o olhar, e entre as conversas da mesa, os dois trocavam breves encontros de olhos que diziam tudo o que não podiam dizer em voz alta. Quando os pratos foram recolhidos e as luzes ficaram mais suaves, Lara fez um sinal para Duda se aproximar. Pegou o livrinho de libras improvisado e o colocou na mesa, abrindo numa página onde estava desenhado o sinal para família. Duda sorriu, surpresa. Família? Lara assentiu, fazendo gesto com as duas mãos, depois apontando para ela, para o pai e para si mesma. O ar ficou mais pesado, mas era um peso bonito, de emoção verdadeira. Renato sentiu o nó na garganta e olhou para Duda com algo que misturava orgulho, ternura e um medo danado de acreditar demais. Ela tentou falar, mas a voz se quebrou. Lara começou e parou. Eu não mereço isso. Renato interrompeu com calma. Você merece mais do que imagina. O som dos risos dos convidados vinha da sala, mas ali, naquele pequeno canto iluminado pelas luzes da árvore, o tempo parecia outro. Duda passou a mão no colar, sentindo o metal frio tocar a pele quente. Eu não sei o que vai acontecer, confessou. Não sei se consigo prometer nada. Eu não quero promessas, disse ele. Quero presença. Lara se aproximou, abraçando os dois com força, pequena e determinada.
unindo os corpos deles sem saber o quanto aquele gesto significava. Duda olhou para Renato e dessa vez não desviou. Um dia de cada vez, então. Ele sorriu. Um dia de cada vez. As luzes da árvore piscavam devagar, refletindo no pingente em forma de estrela, e o som do vento do lado de fora parecia longe. Lá dentro, nada tinha se resolvido de verdade. O passado ainda existia. Os medos ainda estavam ali. Mas havia algo novo, frágil e real, que nascia sem aviso. Talvez não fosse um final. Talvez fosse só o começo de uma história que, por algum motivo, ambos já sabiam de cor. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, fique por aqui com a gente. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias emocionantes como a de Renato, Duda e Lara. Sua companhia faz toda a diferença por aqui.